Quero sua opinião, Edu Panzi, quanto à análise do Cuca também, mas em especial quanto à atuação do Atlético. Como você já dizia, ao intervalo, uma noite de muita concentração o tempo inteiro do Galo, né, Edu? Ô Cirilo, e o Cuca fez questão de destacar também o bom jogo do Fortaleza. Porque quando você olha o placar, 4-0, você fala, nossa, mas Fortaleza não deve ter jogado absolutamente nada e o Atlético passeou no jogo, né? E não foi desse jeito, não. Não foi bem assim. Eu acho que nós precisamos dar méritos ao Atlético. Hoje é aquele jogo que tem um vitorioso com méritos totais para ele. Porque ele meteu 4 num time que não jogou mal e num bom time, num dos bons times da atual temporada do futebol brasileiro. E o jogo foi muito bom. Por isso, porque o Atlético fez um jogo que beirou a perfeição diante de um Fortaleza que não jogou mal, mas acabou sucumbindo para um adversário que foi muito bem. E o Atlético, a gente pode dizer sorte, mas é muito de jogada trabalhada. A do Arana, por exemplo, mais sorte no lance que a bola sobra para ele chutar. A bola bate na barreira e volta para o Arana, livre. Ele acerta um chute, méritos do Arana, porque tem competência para isso. Depois um gol numa jogada de escanteio, aí é jogada trabalhada. O Cuca, toda vez que o Hever joga, ele fala, temos o ganho na bola parada. E hoje, mais uma vez, aproveitou muito bem a presença do Hever, ele foi lá e marcou o gol, 2-0. Aí entra a coletividade do time do Atlético e as boas atuações individuais. O Keno, num lance de meio de campo, dá um drible desconcertante no adversário, toca por elevação, aquele toquinho que você pega embaixo da bola e vai por cima do adversário, que cai no pé do Zarate. Zarate, numa calma incrível, observa o Hulk no segundo pau e dá um passe, não é um cruzamento, é um passe pro Hulk, que deu uma de Dario, parou no ar, que nem o Beija-Flor e o Dadá, e fez o terceiro gol do Atlético. Tudo isso no primeiro tempo, em que o Fortaleza incomodava também. Tinha a posse da bola, chegava na linha de fundo, chegava na área do Atlético, arremates de fora da área. O Cuca falou do início do jogo, que o Fortaleza fez exerceu uma pequena pressão em relação ao Atlético, marcando alto, jogando com intensidade também, com muita participação dos volantes no campo de ataque, mas esbarrando em outra grande ou em outras grandes atuações dessa dupla de, entre aspas, volantes que o Atlético tem hoje, Alan e Jair. O Alan simplesmente anulou o Matheus Vargas. Matheus Vargas é aquele jogador que no esquema do Vojvoda, que joga com 3 zagueiros, mas quando o Fortaleza ataca, ele tem uma linha de 4 à frente desses 3 zagueiros, com 2 alas, Pikachu de um lado, direito, e Crispim do lado esquerdo, Ederson e o Felipe. Com o Matheus Vargas à frente dessa linha e atrás da dupla de ataque, hoje Robson e Romarinho. Só que o Alan, ele simplesmente anulou o Matheus Vargas, que tinha que o tempo inteiro recuar para buscar a bola próximo aos zagueiros e não jogava perto da área. Ele não tinha conforto para fazer isso. E o Jair combatendo os volantes o tempo inteiro. E os 2 atacantes perdidos entre os zagueiros e laterais do Atlético. O Atlético foi muito bem defensivamente. Claro que é mérito do Cuca, que estudou o adversário. E não só defensivamente, essa transição que o Atlético fazia com perfeição, quando roubava essa bola no seu campo de defesa, porque o Fortaleza atacou, o Galo saía com muita velocidade e uma velocidade que há muito tempo a gente não via nesse Atlético, né? A gente viu no início, no turno do campeonato, e o Atlético aos poucos foi perdendo um pouco dessa velocidade na transição ofensiva. Hoje viu-se de novo, eu até falei no intervalo. Esse jogo, no primeiro tempo, me lembrou muito Atlético e River Plate na Libertadores, quando o River fez um jogo parecido com o do Fortaleza, de tentar pressionar o Atlético, buscar o gol, e o Atlético na transição, no contra-ataque, sempre com muita perfeição, com velocidade, com precisão, e acabou fazendo 3-0 no River. E hoje repetiu isso, roubava a bola no campo de defesa, com 3, 4 passes já estava na área do Felipe Alves, na área do Fortaleza. E conseguiu construir grandes jogadas assim, algumas delas pararam na defesa, no sistema defensivo, no bom sistema defensivo do Fortaleza, e outras surtiram gols. Só que dos 4 gols, 3 são oriundos de bola parada. O Atlético aproveitou muito bem esse fundamento, que é claro, treinamento.
O quarto gol, numa falta no primeiro minuto pelo lado esquerdo, a cobrança ao rebote do Felipe Alves na entrada da área, e aí entra o jogador diferenciado. O Zaratio, ele não precisa pensar, ele não precisa parar para dominar, para pôr a bola no chão, ele não precisa de nada disso. Do jeito que ela veio, ele pegou de primeira por cima, encobrindo o goleiro Felipe Alves e fazendo 4-0. Depois disso o Galo administrou, mas nunca deixou de buscar o quinto gol, e o Fortaleza foi para cima para tentar diminuir o prejuízo. O Vojvoda, em momento algum, abriu mão da característica e da ideia de jogo dele. Tá tomando de 4? Vamos tentar diminuir, gente. O prejuízo já está grande demais. Então vamos para cima para tentar fazer 1-2 e levar para Fortaleza um prejuízo menor do que esse. Não conseguiu porque esbarrou numa grande atuação do sistema defensivo do Atlético. Então tivemos, Cirilo, um grande jogo hoje no Mineirão, com uma goleada espetacular do Atlético, uma vantagem absurda para o jogo da volta, mas eu repito e concordo com o Cuca. E falei durante a transmissão. O Fortaleza não jogou mal. E que sirva de alerta, viu, Cirilo? O primeiro tempo do jogo da volta contra o Bahia em Feira de Santana, quando o Atlético foi pro vestiário perdendo por 2-0 e poderia ter perdido por 3 ou 4. Que sirva de lição o jogo da volta contra o Bahia, que o Atlético fez 2-0 na ida e foi pro vestiário no intervalo perdendo de 2, poderia ter sido de 3. E aí fez um gol na segunda etapa. A vantagem é boa? Ela é mais do que boa, ela é espetacular, mas tem o jogo da volta e sempre que você tem uma atuação ruim, ela precisa servir de lição, e que aquele jogo da volta contra o Bahia pela mesma Copa do Brasil sirva de lição. Um primeiro tempo abaixo da crítica do Atlético, quando ele tomou 2-0 e poderia ter tomado 3. Que sirva de alerta e que entre no Castelão na próxima semana com a mesma intensidade e concentração de hoje que um mata-mata pede. O mata-mata não admite falta de concentração e de intensidade. E o Atlético mostrou isso hoje. Eu tenho certeza que o Fortaleza vai tentar mostrar no jogo da volta. E, tecnicamente, o Galo é melhor. Se igualar na intensidade, na concentração, vai passar com tranquilidade no jogo da volta. Mas não custa lembrar que entre esse jogo tem Campeonato Brasileiro, que é outra competição que o Atlético está na ponta, brigando, e tem um jogo duríssimo em Belo Horizonte, mas duríssimo, contra o Cuiabá, que como visitante só perdeu um jogo. Mas isso é papo para a semana nos programas da Itatiaia, Cirilo.